Rádio Unaerp. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, eu sou o Pedro Ruiz, esse é o projeto Memória da Comunicação de Ribeirão Preto, um projeto de extensão do curso de jornalismo da Unaerp, este ano dedicado aos 100 anos do rádio de Ribeirão. A entrevista de hoje é produzida e conduzida pelos estudantes de jornalismo da Unaerp, Kelvin Vendito, Larissa Gomes, Michael Borges e Nicolas Souza, com orientação do professor Gil Santiago e responsabilidade técnica de Andrei Violante e Leonardo Rabelo. Para apresentar o nosso convidado, Kelvin Vendito. Walker Blas Canocini, ou apenas Walker Blas, é radialista, apresentador com ampla experiência em diversas emissoras de rádio. Locutor com voz marcante, é referência em diversas marcas, personagens e até trailers de cinema. Se formou em São Paulo no curso de jornalismo e em publicidade, aqui na Unaerp. Atualmente, Walker é locutor padrão dos canais HBO Latin America Group, na América Latina, da 20th Century Fox no Brasil e do estúdio de dublagem Unidub. Falando aqui de Ribeirão Preto, queria perguntar que ano que você veio para Ribeirão Preto e o que motivou a sua vinda para a nossa cidade? Na realidade, para falar a verdade, assim, para vocês, foi início de 1970, mais ou menos, né? Alguns meses antes eu tinha terminado esse curso de científico, né? Eu precisava fazer um cursinho para prestar vestibular para medicina, ainda era a minha intenção, né? E no início de dezembro, num domingo, né? Eu estava apresentando um programa na Rádio Difusora, lá em Catanduva, quando eu recebi uma visita inesperada de um diretor da Rádio Ribeirão Preto, né? Ele estava precisando de um locutor apresentador. Ele veio acompanhado de um narrador esportivo. Eu não sei se vocês conhecem o Nelson Antônio Gonçalves, o Nag. Ele era narrador da rádio concorrente da Difusora, A Voz de Catanduva. E ele também fazia as narrações na Rádio Ribeirão Preto, nos fins de semana, quando tinha grandes campeonatos, né? Ele ouviu na Difusora, fez a indicação para o diretor Carlos Orlandi, né? E depois eu terminei o programa, fomos almoçar num restaurante que meu pai tinha, na Praça da República. Aliás, poderia até ser Praça da Independência, que seria melhor, porque foi ali exatamente que eu consegui a minha independência financeira. Então, lá nós conversamos tudo, né? Aceitei o convite, meu pai também concordou com algumas condições, claro, né? Um bom salário, claro, né? Essa é a primeira coisa. Pensão por conta da própria emissora da rádio, né? E uma bolsa de estudos do cursinho Lattes. E o Carlos Orlandi concordou com tudo isso e assim começou a minha vinda até Ribeirão Preto. Walker, legal. Então você veio aqui para Ribeirão para trabalhar na Rádio Ribeirão Preto mesmo. Onde que ficava o estúdio da emissora? Oi? O senhor lembra mais ou menos onde ficava? Consegue descrever um pouquinho melhor como é que era o bairro na época? Como é que era o ambiente ali da cidade? A emissora ficava na Praça 15, aí em Ribeirão, né? Onde tinha a estação final do ônibus, né? Circular, né? E ela ficava em um sobrado aí, né? E era um lugar assim que era um conservatório musical, né? E foi adaptado para a emissora, com os estúdios, aproveitando as salas, fazendo as divisões, né? Uhum. E aí funcionou, a 79, desde que eu conheci, né? Qual que era a frequência da Rádio Ribeirão?
Olha, era ZYR 79 ondas médias e ZYR 92 ondas tropicais. Se não me engano, era isso mesmo. Walker, falando ainda da Rádio 79, você se lembra de quais profissionais com quem você trabalhou naquela época? Pois é, eu lembro de alguns, né? Porque é muito complicado você citar nomes, né? E você sempre acaba esquecendo. E aí as pessoas que estiverem ouvindo ficam magoadas, falam, poxa... Não lembrou de mim? Vamos tentar... Já vou pedindo desculpa se por acaso eu esqueci de alguns, mas vamos lá. Tinha o compadre Catanante, que abria a emissora às 5 horas da manhã, né? Programa Caipira, programa sertanejo. Antônio Carlos Morandini, que vinha logo em seguida com o programa Larga Brasa. Luiz Mozart, o Tiririca, né? Valdice Marcel, o Elson Gasparini, o Carlos Orlandi, o Adalberto Valadão, que era narrador e comentarista. Miguel Leporassi, que foi um grande comentarista, ainda é um grande comentarista. Jader Simonelli, que fazia reportagens de campo, né? O Nelson Antônio Gonçalves, o Nagui, né? O Vitor Flores, que fazia comentários esportivos, mas também apresentava um programa à noite endereçado às músicas antigas, né? Marcos Stefanelli, um grande repórter também, grande em todos os sentidos, né? O Luiz Carlos Brisa, que fazia reportagens de campo no esporte, né? Também. O Euriclésio Nascimento de Paula, que fazia o plantão na emissora, né? Fazia o plantão esportivo. Tomás Edson Contim, uma voz extraordinária. Infelizmente, nós perdemos recentemente, né? O Nelson Araújo também, com quem eu trabalhei. O Nelson usava o nome de Flávio Rangel, aí em Ribeirão Preto. Mas é o Nelson Araújo que trabalha no Globo Rural, né? Ele comanda o Globo Rural, apresentador do Globo Rural. E Luiz Schiavone Júnior, que a gente não pode jamais esquecer, um colega extraordinário de São Carlos que chegou com tudo, fez uma magnífica carreira em Ribeirão Preto, né? E foi, durante pelo menos uns 17, 18 anos, o locutor chefe, digamos assim, da 79. Então, realmente um colega extraordinário e é um nome que a gente não pode jamais esquecer. Isso é verdade. Eu tive o prazer de trabalhar na 79 em 2013 para 14. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá, trabalhei com Morandini, igual você falou, Larga Brasa é um programa aí excepcional, né, para Ribeirão Preto, né? É a prestação de serviço maravilhosa que ele fez. Sim, ajuda bastante os munícipes, né? Você comentou que da época da difusora lá, você também gostava de escrever, às vezes saíam para fazer as coberturas. Vocês chegaram a fazer cobertura esportiva nos estádios aqui de Ribeirão Preto, no Santa Cruz ou no estádio do Comercial? É a única coisa que eu não fiz. Você não chegou a fazer? Foi essa que faltou na minha carreira. Mas você gostava? Tinha vontade ou só passou despercebido assim? Não, eu na realidade, eu gostava mais de ficar dentro do estúdio, né? Então, para sair às ruas, assim, saía nas necessidades. Por exemplo, cobertura de carnaval, todo mundo tinha que trabalhar. Então, a gente fazia, lógico que não com a desenvoltura que um repórter já estava acostumado. Sim. Mas fazíamos um bom trabalho, sem comprometer. Legal, e você citou grandes nomes, a gente sabe que Ribeirão foi escola para muita gente que depois foi para a capital, foi para outros lugares do país. Queria saber como que era a concorrência nessa época, quais emissoras e programas mais se destacavam, se vocês tinham amizade em outras emissoras também, como que era essa época? Não, apesar da concorrência que havia, né? A gente tinha amizade, encontrava. A PRA7, que está completando
agora em dezembro, 100 anos, né, de existência. É isso aí. E é realmente a joia preciosa e sempre foi a grande concorrente da 79. Embora a 79 ela tenha alcançado níveis de audiência fora do comum e fez uma concorrência assim muito grande para a PRA7. Atrapalhou em muitos horários até a PRA7, né? Mas a gente tinha amizade com o J. Pesquisa, com o Iris Ribeiro, com o Coraúce Neto, né? Então a gente se encontrava por aí, às vezes até no Pinguim, tomando um chopp, essa coisa toda. Não havia, a rivalidade era apenas realmente pela concorrência na audiência, né? Mas eram amigos, a gente sempre esteve juntos. O Iris Ribeiro, inclusive, e o Pesquisa, gravavam comigo lá na Dexon Publicidade, lá no estúdio do Décio Salviano de Paula, né? Então, sabe, eram amigos, mas havia realmente essa concorrência e cada um disputava palmo a palmo os ouvintes. Legal, Walker. Você comentou de alguns momentos que você teve tomando um chopp no Pinguim com seus colegas. Se você pudesse definir algum momento especial aqui em Ribeirão, só um, qual que foi para você um momento bem marcante na sua carreira aqui de Ribeirão? Olha, eu tive alguns momentos importantes, né? Quando eu cheguei, eu apresentava o Agente Musical 79, que era um programa até muito parecido com o que Hélio Ribeiro apresentava com o Poder da Mensagem em São Paulo, né? Então, era um programa de músicas, mas tinha filosofia no meio, os retalhos filosóficos, tudo. Então, tinha essa alegria de poder levar aos ouvintes, né? E era um programa assim que me emocionava muito, eu me inspirava muito, né? E também, claro, as transmissões que eram feitas, a apresentação dos jornais também, algumas substituições que eu andei fazendo nos finais de semana, na apresentação de alguns programas que tinham seus titulares quando saíam de férias. E uma entrevista também que eu fiz, e foi assim mais no final da minha estada aí em Ribeirão Preto, quando a Elis Regina esteve se apresentando aí, né? Então eu dei uma de entrevistador, que não é o meu ponte, né? E fui até o Black Stream Hotel, onde ela estava hospedada, e lá, chegando, a gente tinha aqueles gravadores grandes, um tijolo grande, né? O gravador, né? Fita cassete e o microfone, né? E fomos lá, ela me atendeu muito gentilmente, aí fomos naquele salão que tinha embaixo do Black Stream Hotel, sentamos ali no sofá, mesinha, tudo direitinho. Ela me atendeu muito bem, eu estava muito emocionado, porque eu rodava a Elis Regina na programação dia sim, dia não. Né? Os sucessos da época que ela cantava coisas maravilhosas, eu realmente sempre tinha Elis Regina na programação. E para mim foi uma emoção muito grande, eu fiquei muito emocionado de estar diante da Elis, né? E começamos a entrevista, essa coisa toda. E aí, no final, eu fui verificar que a tecla REC, onde você grava, não tinha sido apertada o suficiente. Meu Deus. Aí eu olhei para a Elis e falei assim, Elis, você me desculpa, eu fiquei emocionado demais de estar aqui, falei, né? Mas eu falhei aqui na apertar a tecla certa para gravar e não gravou. Ela começou a dar risada. Começou a rir. Né? Falou, tá bom. Aí ficou meio desapontada. Ela falou, não, tudo bem. Falou, vamos com calma. Né? Ela falou para mim, tudo bem, vamos fazer novamente. Aí fizemos a gravação, saiu tudo certo. Inclusive, nessa época, a Elisa estava grávida para ter o segundo filho, né? Então, ela estava com muita paciência, tranquila, entendeu? Então, isso tudo contribuiu para a gente fazer uma segunda vez. Legal. Eu passei por isso uma vez na Feira do Livro com a secretária da Cultura, só que não foi nem esqueci de gravar. O gravador, você tinha que escolher entre gravar no microfone ou gravar naquela entradinha de áudio dele. Uhum.
E se eu fosse falar alguma coisa, é que pelo menos você conseguiu refazer. Eu só fui perceber quando eu cheguei no estúdio. Maravilha. Walker, você lembra qual que era a importância da rádio em Ribeirão Preto naquela época? Já tinha aí uma disputa de audiência com a televisão ou ainda não? Bom, para falar a verdade para você, né, eu acho que eu com relação a toda a parte de produções que havia da rádio, né, a programação, como é que ela era feita, né? Eu sempre senti desde o início, na 79, ética e responsabilidade na informação, né? Isso é uma coisa muito importante no rádio. O interesse público em primeiro lugar, sempre, né, na prestação de serviços, principalmente fazendo a função que o rádio de mostrar os problemas e se colocar à disposição entre o público, a necessidade do público e as autoridades constituídas na solução dos problemas para melhorar a vida das pessoas, né? Então, isso aí, o rádio, a 79, ela, assim como a PRA7 e as outras emissoras também, que faziam um bom jornalismo, né, tinham que ser realmente a voz entre o poder público e a sociedade. O papel de transformar a vida para melhor, né? Então, era e continua sendo uma rádio, uma programação de alto nível Ribeirão Preto, né? As rádios sempre tiveram uma programação diferenciada com relação às emissoras do interior. Por quê? Porque elas sempre, o segredo do jornalismo da rádio em Ribeirão Preto é que ela sempre foi integrada por jornalistas de jornais, de revistas e atualmente, depois que surgiu a televisão, por jornalistas da televisão também. Então, o que faz do rádio enriquecido em conhecimentos, em cultura, e eleva o seu nível de uma maneira, assim, muito próximo do que é o rádio em São Paulo. Então, eu digo para você, sempre acreditei, e em São Paulo eu sempre disse que Ribeirão Preto é a maior escola de rádio do interior do Brasil para qualquer profissional que venha trabalhar aí, ou aqui, ou aí. Você tocou num ponto muito importante, Walker. Eu ia justamente entrar nesse assunto. Eu sempre digo, quando a gente passa por certos lugares de trabalho em si, a gente sempre aprende uma coisa, na verdade. O que você levou para sua vida, assim, de mais importante? Você para e pensa e fala, poxa, eu aprendi isso na rádio lá em Ribeirão Preto, ou na Difusora, ou na 79. Isso já aconteceu com você? Algum ensinamento que você aprendeu em uma das rádios aqui de Ribeirão e levou para o resto da vida? Eu acho que uma das coisas no jornalismo que é essencial é você checar a notícia antes de você dar. Isso chama-se ética e responsabilidade. Então é isso que eu aprendi em Ribeirão Preto e eu tenho uma gratidão muito grande, porque os fatos eram checados antes de ir para o ar, sempre, sempre. Era uma coisa rigorosa. O Morandini, por exemplo, ele sempre fazia isso. Antes dele dar uma notícia, ele tinha certeza absoluta de que aquilo era verdade. Então, nós nunca falseamos, digamos assim, a informação na 79. A 79 foi uma rádio exemplar sempre, né? Assim como a PRA7 também. Grandes jornalistas e levavam a sério tudo isso, né? Então, a gente tinha também, além disso, a contribuição daqueles que já trabalhavam em jornal e que traziam essa informação e confirmavam tudo aquilo que a gente precisava. Então, era um rádio feito com seriedade, sempre. Essa virtude eu levei comigo através dos tempos até hoje, inclusive a prática na Bandeirantes era exatamente isso aí, sempre. Então, no jornalismo, você tem que realmente sempre checar as fontes para saber se realmente uma ou outra, para você ter certeza daquilo que você está falando.
Isso é verdade. O Walker, você comentou que na 79 era assim. Eu lembro que quando eu entrei lá, 2013, a gente não tinha essa de... eu pesquisei alguma coisa e vou sair noticiando. Lá não tem isso. Lá tinha um trabalho, tem ainda, né, acredito eu, de checagem excepcional. Tinha que ficar redondo lá, senão não ia para o ar, não tinha como. Então, foi até esse um dos pontos que eu aprendi na 79. A 79 foi uma escola para mim, assim, fora a faculdade, exceto a faculdade, estou falando assim, de rua mesmo, de trabalho profissional, fora do meio universitário. A parte profissional que me deu bastante conhecimentos também foi a 79. É uma gratidão que eu tenho enorme aos jornalistas lá que me deram a oportunidade na época. Então, você está falando a respeito dessa checagem, né? Que era uma coisa feita com muito cuidado. Nós tínhamos, para você ter uma ideia, naquela época não existia internet, né? Então, como que você obtinha as notícias, né? As notícias nacionais e internacionais, através do rádio escuta, né? O rádio escuta era aquele que gravava os noticiários nas emissoras de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Rádio Jornal do Brasil, Rádio Globo, Rádio Bandeirantes, Rádio Nacional, Rádio Tupi, né? Então você tinha tudo isso para você passar no papel, né? Ouvia toda a gravação, passava no papel e depois a gente checava com os teletipos que existiam através do telégrafo. Nós tínhamos 2 funcionários que trabalhavam de manhã na Rádio 79, que trabalhavam nos Correios. Então eles tinham prática com telégrafo e eles faziam a checagem das informações com o telégrafo lá na 79. E a gente comparava as notícias. E sempre, evidentemente, as coisas batiam, né? Então essa daqui é verdadeira, está selecionada e tal. Essa fica na dúvida, então não vai para o ar. Era feito dessa maneira. Então é uma coisa séria mesmo. Opa. Tá. Opa. É verdade, lá é assim até hoje. Então. Lá é a verdadeira escola lá do rádio, foi lá. Nossa, gratidão eterna pela 79 pro resto da minha vida. Ô, Walker, você comentou sobre os programas da época, que era uma prestação de serviço para Ribeirão, e hoje a gente percebe que tá bem diferente. Eu queria que você falasse quais as principais diferenças do rádio de antigamente pro cenário atual. Então, havia muita criatividade. Pessoal que trabalhava em rádio, não estou dizendo que hoje não tenha, tem sim, claro, né? Temos excelentes profissionais trabalhando hoje, né? Mas o rádio de Ribeirão Preto era desenvolvido com muita criatividade, com originalidade, não havia plágio, cada um criava o seu programa com o seu nome próprio, entendeu? Era uma coisa bacana mesmo. E o rádio é feito assim, é o rádio com personalidade própria, né? Eu acho que, inclusive, posso até citar alguns nomes de programas que eu vivia na 79, né, que eu achava, assim, espetacular. Por exemplo, o programa do Catanante era um nome diferente, Alvorada Sertaneja, né? É um nome diferente. O programa, por exemplo, que era apresentado com músicas antigas, né, direcionado para o público mais longevo, né? Museu do Disco. Aonde que você vê coisas desse tipo? É um nome muito especial, né? Que o Vitor Flores apresentava à noite, né? Larga Brasa mesmo do Morandini, né? Um nome especial, diferente, prestação de serviço. O Discotela do Valdice. Inclusive o Discotela, para vocês terem uma ideia, ele foi copiado em São Paulo por uma emissora, que era um nome tão bonito, tão bom para falar de cinema, né? Mas foi criado aqui pelo Valdice Marcel. Então, eram pessoas assim, muito antenados em
em coisas bacanas. Jornal do Meio-Dia, né? Que também era a direção do Elson Gasparini. Vovó e a Valsa. Bola no Disco, olha que nome bonito de programa, né? Do esporte, né? E também os Cobras da Notícia. Os Cobras da Notícia, que apresentavam boletins de 5 a 10 minutos, 3 vezes ao dia, né? Intercalando na programação, um nome que foge totalmente de qualquer coisa semelhante. Então, essa criatividade é que eu acho que o rádio tem que manter. E a 79, a PRA7, todas essas emissoras, elas têm isso, elas tinham isso e continuam tendo. Precisa manter. Eu acho que é isso que faz o rádio ser diferencial, faz o rádio ser mágico na sua propagação. Eu acho que é isso. Que legal, Walker. Você comentou que um dos programas teve o seu nome copiado ali pela uma das rádios da capital. E depois de Ribeirão, você foi para a capital, né? Eu vou pedir para nossa técnica soltar aqui uma das chamadas que a gente separou e eu já embalo uma pergunta na sequência. Tá ok. O Escrete do Rádio continua na Copa do Mundo. Walker, conta pra gente como é que foi esse processo de mudança de uma rádio do interior de São Paulo para uma rádio da capital que estava trabalhando o cenário de Copa do Mundo na época. Qual era a emissora? Como é que foi todo esse processo? Essa foi da Bandeirantes, né? Então, tudo que eu pude aprender aqui em Ribeirão Preto, faz de conta que eu estou aí, né? Tudo que eu pude aprender, já inclusive com o diploma nas mãos, né? Aí da UNAERP, só me restava, claro, seguir em frente e aprender muito mais com aqueles grandes jornalistas de São Paulo, né? O sonho do São Paulo surgiu, olha só que coisa, através de um telefonema do jornalista Rubens Aidan, meu amigo. O Rubens era apresentador do Jornal Nacional, a edição São Paulo, né? No Rio era o Sérgio Chapelin e o Cid Moreira. E em São Paulo era o Rubens Aidan. E ele também era, vamos dizer assim, ele era o editor da página de saúde do jornal Estado de São Paulo, né? E eu estava trabalhando à noite na 79 e ele ligou de São Paulo. Walker, você gostaria de vir trabalhar em São Paulo? Eu estou voltando para Ribeirão Preto. Falei com o diretor aqui. Você vem, faz o teste aqui na Globo e está tudo certo. Aí que eu fiz? Eu dei baixa na minha carteira e fui. Chegando na Globo, as mudanças eram tão inesperadas e o remanejamento de profissionais, de um lado para outro, não foi possível ingressar nessa emissora, não deu certo, né? O José Bonifácio, que também tem uma passagem por Ribeirão Preto na PRA7, né? Ele convocou todo mundo, os diretores, lá para o Rio de Janeiro, para fazer uma nova mudança de remanejamento, essa coisa toda, né? Então trouxeram pessoas de um lado para outro e essa vaga já não existia mais. O que eu fiz? Estava desempregado em São Paulo. Fui na Bandeirantes, né? Consegui na Bandeirantes, fiz um teste e fui contratado pelo maior diretor artístico da história do rádio, Hélio Ribeiro. Eu comecei na Rádio Bandeirantes em janeiro de 75. Em 1978, no início de 78, eu fui trabalhar com o Hélio na Rádio Capital. Eles estavam formando a Rede Capital de Comunicações, né? Ia ter uma emissora em cada capital do Brasil. E assim foi feita a rede, né? Então fui para lá, né? E em 81 eu voltei para Bandeirantes, porque o jornalismo da capital foi uma coisa maravilhosa. Muita gente importante trabalhando lá, Alexandre Gadunk, né? Ney Gonçalves Dias, né? E tantos, Ramos Calheira, grande locutor, Ramos Calheira, internacional, né?
E tivemos realmente um jornalismo maravilhoso. Sargentelli trabalhava lá apresentando um programa de música com as mulatas, né? Então, era realmente uma coisa extraordinária, né? E, de repente, começou a mudar. O Hélio também recebeu um convite para ir embora para a Warner, nos Estados Unidos, né? E aí ele deixou tudo montado e foi embora, tudo, né? Mas aí foi esvaziando um pouco o jornalismo de uma maneira que eu fui sentindo que aquilo já não estava mais bacana, né? E aí fui desligado da Rádio Capital e imediatamente no dia seguinte voltei para a Bandeirantes, em 1981. Fui contratado pelo José Paulo de Andrade, que era diretor de jornalismo na época, né? Eu trabalhei durante 3 meses também na Excelsior FM, como eu já tinha dito, né? Fui voz de vinhetas para a Rádio Jovem Pan. E na Gazeta, na Rádio Gazeta AM, eu apresentava todas as noites, entre meia-noite e 2 horas da manhã, um programa chamado Varig e Vocês Juntos na Noite. Era um programa assim que fazia uma companhia para as pessoas que trabalhavam de madrugada, mas com uma utilidade e com informações importantes. Você não imagina, um negócio assim super bem produzido pelo Carlos Manzano. E o Carlos Manzano também apresentava junto comigo esse programa. Varig e Você Juntos na Noite. Foi um programa maravilhoso durante muito tempo. E voz padrão também da Rede Transamérica de Comunicações durante 10 anos, né? E também trabalhei apresentando um programa de notícias, né? Fazendo a própria edição do programa na Rádio Ômega FM. Essa foi minha passagem pelas rádios em São Paulo. E televisão, né? Televisão também. Televisão trabalhei na Rede Bandeirantes de televisão, fazendo as chamadas da programação toda, né? E trabalhei também fazendo alguns trabalhos para a Rede Globo, no Rio de Janeiro, e na HBO, que foi meu último trabalho em televisão. Certo, Walker. Que bacana essa passagem sua também pelas outras rádios, né? Além de Ribeirão Preto. Eu queria aproveitar o gancho dessa transição, da mudança, né, que você comentou entre as rádios de Ribeirão Preto e de São Paulo, mas eu fiquei com uma dúvida. Além de, em São Paulo, ter pessoas famosas, né, igual você comentou lá na rádio da Globo, qual a mudança, a mudança não, a diferença que você percebeu das rádios de trabalhar nas rádios de Ribeirão com as rádios de São Paulo? Qual que foi a maior assim, diferença que você sentiu? Eu acho que Ribeirão Preto, eu sempre falo, Ribeirão Preto é a maior escola de rádio do interior do Brasil, né? Então, a diferença, vamos dizer assim, não é que seja uma diferença, né? É uma mudança, vamos dizer assim, pouca diferença. Existem alguns aspectos. Um deles que é, por exemplo, as condições financeiras. Essa é uma coisa fundamental, né? Se você tem bastante dinheiro, dá para você investir, para você ampliar a equipe, você fazer uma equipe com detalhes até excepcionais, digamos assim, não é? Então você pode proporcionar um rádio de altíssima qualidade, de altíssimo nível, né, nos mínimos detalhes, né? Ribeirão Preto não tem muita diferença com relação ao nível do rádio que faz aí, né? Você pode pegar um profissional hoje de Ribeirão e trazer para São Paulo, tranquilamente. Não é essa questão da mão de obra, é a questão financeira mesmo. Em São Paulo você tem mais verbas para fazer uma equipe mais completa, mais eficiente, né? Então essa é a diferença que existe do rádio do interior, né,
para o rádio de São Paulo. A dificuldade é financeira. Maravilha, Walker. Falando ainda do seu início em São Paulo, né? Que foi na Rádio Bandeirantes, você foi contratado para qual função? Quais atividades que você começou a fazer lá na Rádio Bandeirantes? Na Rádio Bandeirantes, eu comecei à noite, de madrugada, né? Cobrindo toda a parte da madrugada. Eu fazia a redação do noticiário, existia um noticiário a cada hora, né? De hora em hora, né? O Mundo Inteiro e Você chamava, né? Então eu pegava todas as notícias da madrugada, organizava tudo na parte economia, política, trabalho, todos os setores que tinha de notícias, eu separava tudo direitinho para deixar para o jornal, primeira hora da manhã, 7 horas da manhã, né? Mas durante a madrugada toda, eu começava com um jornal, chamava Jornal de Amanhã. Apresentava eu e o Antônio Pimentel, uma das maiores vozes que eu conheci na minha vida. Antônio Pimentel, né? Uma pessoa intelectual, inteligentíssimo, sabia o português, é um professor de português, uma coisa extraordinária. Então fazíamos eu e ele o Jornal de Amanhã. O Jornal de Amanhã era um resumo de tudo que aconteceu durante o dia e antecipava o que era do dia seguinte, com informações e manchetes dos jornais que iriam sair no dia seguinte. Esse era, vamos dizer assim, o pulo do gato desse jornal, né? E eu fazia esse jornal até meia-noite. Aí entrava um programa de música com a Áurea Maria, e ele era dividido, por exemplo, pelas estações. Então, quando era verão, noites de verão; quando era inverno, noites de inverno; noites de outono, noites de primavera, né? E aí eu entrava, quando era mais ou menos 2 horas da manhã, eu entrava com um noticiário, O Mundo Inteiro e Você, às 3 horas, às 4 horas, às 5 horas, e assim, até chegar às 6 horas da manhã, no Pulo do Gato, quando o José Paulo de Andrade apresentava, né? E o editor do jornal Primeira Hora, ele chegava por volta de 4 horas da manhã. Então já estava tudo certinho para ele, já deixava todo o material, e ele já ia para a redação junto com os redatores para poder escrever o jornal. E eu tomava um café enquanto o José Paulo de Andrade fazia o Pulo do Gato e voltava às 7 horas da manhã para apresentar o Primeira Hora. O Primeira Hora, que era apresentado pelo Lorival Pacheco, Salomão Esper, eu, e tinha também um locutor famosíssimo. Teve uma época que era apresentado pelo Humberto Marçal também, que passou a apresentar lá, né? O Celso Guizar Farias também. E eu não me lembro agora, me perdoe, eu não me lembro o outro locutor que apresentava com a gente. É um excelente, maravilhoso, era do esporte, da Bandeirante, do Screte do rádio, e eu vou lembrar o nome dele. Mas era essa era a minha função. E substituições de quem saía de férias. Eu comecei dessa maneira, né? E aí chegou num ponto que eu já estava muito desgastado, e eu acabei pedindo demissão da rádio e fui para a praia. Fui para a praia, fui tirar umas férias, né? E deixei, inclusive, a minha carteira de trabalho lá com a Bandeirantes. E depois de uns 3 meses, mais ou menos, eu voltei. Que eu ia trabalhar, eu tinha parado com rádio, né? E eu ia trabalhar com seguro na minha cidade, em Catanduva. A Generali do Brasil Seguros, eu ia abrir o escritório lá e ia trabalhar, né? Mas aí eu cheguei para pegar minha carteira de trabalho, né? E o Hélio Ribeiro falou assim: entra na minha sala. Vamos lá. Ele falou assim: o que você vai fazer? Eu fiquei sabendo. Você vai trabalhar com seguro? De jeito nenhum. Eu não vou permitir um crime desses na sua vida. Eu falei: mas por quê, né? Qual é o problema? Falou: você desperdiçar a sua voz para trabalhar com seguro? Nunca, jamais.
quanto que você quer ganhar aqui? Olha só que loucura. Eu falei, quanto que dá para você me pagar, né? Aí a conversa ficou boa. Ele fez um salário astronômico bom para mim, né? Não podia recusar, não tinha jeito. Então, voltei para o rádio. Só que aí em outras condições, né? O Celso Guizar Faria, que apresentava o Repórter Bandeirantes, tinha sido afastado. Ele era, inclusive, do departamento comercial da rádio, né? E era um grande locutor extraordinário. Eu fiquei até constrangido, porque eu não sabia dessa história, né? O Hélio simplesmente me colocou para fazer as funções que ele fazia. Eu não sabia que ele tinha sido afastado e qual o motivo, né? Não, evidentemente que isso daí provoca uma certa, vamos dizer assim, um certo desconforto, né? Para mim, para os colegas que gostavam do Celso também. Mas depois o Celso se tornou um dos meus melhores amigos e não havia nenhuma questão, entendeu? Eu fui fazendo o meu trabalho, e eu trabalho Repórter Bandeirantes, era a edição da manhã, dentro do Trabuco de Vicente Leporassi, né, às 8h30. Depois, dentro do Poder da Mensagem, com o Hélio Ribeiro, o Repórter Bandeirantes, edição da tarde. E à noite, na Marcha do Esporte, eu fazia, antes do comentário do Joelmir Betting também, que me anunciava para fazer o Repórter Bandeirantes, edição da noite. Então esse foi um trabalho na Bandeirantes maravilhoso. Que incrível, Walker. Ô, Walker, e pulando um pouco agora pro lado artístico da sua carreira, a gente vai soltar aqui 2 videozinhos pra nossa audiência dar uma olhadinha. O primeiro do Touro Ferdinando. Agora também um filme um pouquinho diferente, Kingsman. Walker, tem algum outro produto que você gostaria de destacar, que você gostaria de pontuar aqui pra gente, que foi muito interessante pra sua carreira? Olha, para falar a verdade para você, no cinema eu fiz o lançamento de aproximadamente 500 filmes, né? E para lembrar de todos eles é meio complicado, mas a gente, evidentemente, se esforça um pouco na mente aqui para poder trazer alguma coisa, né? Pela Warner Bros., né? Foram mais de 200 filmes, né? Mas eu destaco um que teve uma ação de marketing espetacular no Rio Pinheiros, em São Paulo. Os arqueiros, o próprio Robin Hood, né? Nos barcos, todos vestidos a caráter, né? Foi um show espetacular de marketing para o lançamento do filme, que ficou na história. Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões, com o Kevin Costner. Olha aí. 20th Century Fox, esse foi para a Warner, mas eu não lembro de todos os outros. Tem muitos. Mas já vou pular para a 20th Century Fox, né? A 20th Century Fox foram muitos também, né? Ad Astra, Rumo às Estrelas, com o Brad Pitt. Bohemian Rhapsody, com o Rami Malek, interpretando o Freddie Mercury, a vida do Freddie Mercury, né? Ponte dos Espiões, com o Tom Hanks, né? Independence Day, o Ressurgimento, com o Bill Pullman e o Jeff Goldblum, né? Logan, Last Hope, com o Hugh Jackman, foi o último filme que ele fez como Wolverine, né? E outros filmes, Um Crime de Mestre, com Anthony Hopkins, também foi um sucesso tremendo, né? E a HBO, com as séries que a gente não esquece jamais, né? Por exemplo, Roma foi um sucesso tremendo, inclusive não teve a sequência porque houve um incêndio dramático que aconteceu em todos os cenários. E para reconstituir os cenários, ia ficar tão caro que não valeria a pena dar a sequência a Roma. Mas foi uma série extraordinária, maravilhosa, que vale a pena a gente assistir de novo, né? Também nós tivemos o Família Soprano,
todo mundo conheceu, todo mundo assistiu. Maravilhosa série também. Westworld, que também foi uma série espetacular. Série nacional, nós tivemos o Mandrake, né? Foi uma série também que bombou pra caramba. E, finalmente, claro, não podia jamais esquecer o Game of Thrones. Oh, maravilhosa essa daí. Eu acho que 90% das pessoas assistiram, né? Essa daí é maravilhosa. Mas agora eu confesso que eu tô curiosa com uma coisa, o Walker. Como que vocês organizavam essa parte de produção? Assim, em relação à sua parte, assim, do seu trabalho. Como assim? Um exemplo. Toda a parte que você fazia, a parte que você trabalhava em si, como que era organizada essa parte? Como que você fazia para lidar com essa parte da produção? Dos filmes, você disse? Isso. Sim. A HBO tinha uma equipe de redatores e de produtores que era uma coisa fantástica. Ainda tem, claro, né? Hoje, a HBO se tornou HBO Max, né? E ela foi comprada pela Discovery, primeiro pela Warner, né? Sim. A Warner Bros. Incorporated, ela comprou a HBO e em seguida houve outra fusão, que foi a fusão com a Discovery, que hoje é Warner Discovery, né? E realmente, eles adotaram um sistema de não ter vozes para fazer as narrações de filmes mais. Isso desde os Estados Unidos para cá, né? Então, eu senti que não tinha mais nenhum cabimento eu continuar trabalhando na HBO, né? Eu falei, tem mais cabimento, não tem, vou ficar recebendo e não trabalhando, não está certo isso, né? Então, eu resolvi também me acertar com eles e fui gozar umas férias na praia também. Voltou para a praia. Não, mas eu não estou na praia, não. Eu tô longe da praia. Então, era assim, a produção que eles faziam, quando eu chegava lá, eu só tinha que dar uma ensaiada naquilo, eu trocava ideias, eles me passavam o briefing de como era o filme, né? Às vezes me colocavam o filme para eu ter uma ideia do trailer, essa coisa toda, né? Então eu já ia para o estúdio, fazia uma, duas vezes, às vezes na primeira já estava ótimo, né? Era sempre acompanhado pelo produtor que produzia aquele texto, né? Então o produtor ia lá comigo para o estúdio, tudo. Olha, Walker, é isso que eu quero, assim, assado, tal. Olha, esse texto aqui eu gostaria que você destacasse mais essa palavra, tal, porque isso daqui é o que resume mais o objetivo do lançamento do filme, né? Então, tudo isso era conversado antes, né? Aí eu ia para o estúdio e geralmente eu matava, como diz o ditado, na primeira, né? Mas às vezes tinha alguma dificuldade com relação a algumas posições que eram, não, ficou bom, mas eu gostaria que você destacasse mais isso daqui, então fazia novamente. Então, era dessa forma que a gente trabalhava e sempre depois o pós-produção era uma coisa fantástica, era uma equipe extraordinária, impecável. Então, quando ia para o ar, o produto era nota 10. Ai, que bom, que maravilha. A gente fica imaginando, né, os bastidores, né? Walker, gostaria de perguntar, na sua opinião, qual que é a importância da voz para uma locução publicitária, ou até mesmo de trailers, de séries? Olha, é tudo, hein? Claro, além das imagens, né, da produção do texto, a voz, ela tem que estar em sintonia com tudo aquilo que você está apresentando. E uma voz, não importa se ela é grave, se ela é média, se ela é uma voz mais suave, ela é importantíssima, desde que ela passe credibilidade. Então, o produto realmente ganha o aspecto de ser importante, a sua importância toda, a partir do instante que você passa a credibilidade
que você convence com a locução que aquele é o melhor produto que o ouvinte, o telespectador está adquirindo. Walker, legal. E no jornalismo, qual que é a importância da voz dentro do jornalismo em si mesmo? Então, houve uma época, né, em que o jornalista, para ser locutor de notícias, vamos dizer assim, noticiarista, né, que a gente fala, né? Rádio jornalismo é isso. O rádio exigia, né, que o locutor tivesse uma voz possante, uma voz grave, né? Isso era um requisito fundamental. Sem isso não tinha como, né? Hoje já é um pouco mais tranquilo. As FMs, por exemplo, elas não exigem tanto. E não está errado, né? Não está errado. Você faz o noticiário com a sua voz, com a boa interpretação, e você transmite uma notícia tranquilamente, não tem nada. O formato que era antigamente é diferente do de hoje, né? Hoje é uma coisa assim um pouco mais informal. Naquela época era uma coisa mais formal, era uma coisa mais séria mesmo, entende? Então tinha que ter o grave, né? Hoje, a diferença, você tem, por exemplo, inclusive na apresentação dos telejornais de televisão, né? Não é crítica o que eu estou fazendo, não, pelo amor de Deus, né? Estou apenas dizendo a evolução que houve, só isso, né? A transição que aconteceu. O repórter que estava na rua passou a ser o apresentador do telejornal, né? Numa época, por exemplo, em que para você apresentar um jornal nacional você tinha que ser o Cid Moreira, né? Senão, nada feito. E havia o equilíbrio entre uma voz forte, potente, pesada, grave, com uma voz mais suave, que era o Sérgio Chapelin, né? Então, havia essa combinação bonita, bem feita, que o Boning inventou e foi maravilhosa, né? E aí depois, claro, com a evolução, foi se substituindo. Então, o Sérgio Chapelin foi substituído por uma voz feminina, né? Então, nós tivemos as locutoras, apresentadoras femininas, né? Mas isso daí foi uma evolução, inclusive, no rádio também, né? Para os rádios FM, hoje tudo é FM, não existe mais AM, né? Então, isso tudo foi se adaptando dessa forma e está ótimo. O rádio com nível maravilhoso. A gente tem que elogiar tudo que é feito no rádio. O rádio é o poder mágico da comunicação. Walker, e um dos comerciais que mais marcou, pelo menos entre aqui a galera da universidade que a gente conversou, foi o comercial da Marlboro. A nossa técnica vai soltar aqui o vídeo e eu queria que você comentasse como é que foi os bastidores dessa produção, a parte jornalística, elaboração de roteiro, tudo isso que o senhor já veio comentando, agora focado um pouquinho nesse comercial do Marlboro. Legal. Walker, eu queria que você contasse pra gente como que foi se tornar a voz, né, desse comercial aí que marcou tanto uma época, marcou tanto uma geração. Eu já trabalhava com publicidade, né? Gravava comerciais para a rádio e para a televisão, né? E houve uma seleção, né, para uma nova voz para Marlboro. Quem gravava Marlboro nessa época era o Cid Moreira, né? E a Philip Morris queria mudar o locutor. Não sei qual foi o motivo disso, né? O Cid Moreira era uma coisa fantástica, né? Então, eles quiseram mudar. A agência Léo Burnett ficou encarregada de fazer a seleção de locutores, né? E eu participei. E ficou entre 3 locutores. Como é uma ética muito grande que existe no mercado publicitário, de não revelar quem eram os outros 2. E nem, lógico, aí os outros 2 que perderam a concorrência, digamos assim, né, ficaram sabendo que eu venci, né? Mas a gente não ficava sabendo quem eram os outros. Eu não sei até hoje quem era. Ficaram em 3 locutores.
E aí a Léo Burnett, ela decidiu por um, por outro, por outro. Um diretor falava, não, mas eu prefiro o fulano, que eu não sei quem é, Cicrano, Beltrano, não. E aí o que aconteceu? Eles não sabiam como resolver isso, porque um queria uma coisa, o outro queria outra. Então, o que eles fizeram? Foram para os Estados Unidos e apresentaram para o presidente da Philip Morris, lá nos Estados Unidos, as vozes para ele escolher qual que ele achava mais semelhante à voz do locutor que ele queria, que era o locutor americano. E aí ele escolheu Walker Blas. Walker Blas, essa voz aqui, that's my voice, né? Essa voz é a voz que se parece demais com o locutor americano, é essa que eu quero. E a partir daí, eu comecei a gravar, então, todos os comerciais da Marlboro. Eram superproduções como essa que vocês mostraram, que é uma coisa extraordinária. Era feita em Hollywood, né? Então, um negócio assim, muito sério, com diretores de cinema mesmo. Então, eu acabei trabalhando para Philip Morris, para Léo Burnett, no caso, a agência, né? Durante 10 anos. Até que surgiu a lei, né? Aquela lei que proibia o anúncio de cigarros. Então, a partir daí, começou a ter dificuldade para se fazer os anúncios, né? Então, encerramos o contrato. E a HBO, como que foi como que ela chegou na sua vida? Como que esse convite chegou até você? Ou igual aquele outro chefe que você teve, como foi essa intimação? Isso daqui foi uma coisa interessante. Eu realmente recebi um convite assim que não inesperado, né? Eu trabalhava para Abril Vídeo, né? Fazia os lançamentos dos filmes da Abril Vídeo também. Eu esqueci de mencionar. Eu era a voz de cinema, né? Então, até hoje, voz de cinema. E aí, eu fazia as gravações no estúdio da MTV, lá no Sumaré, em São Paulo. E a Abril foi quem realmente trouxe a HBO para o Brasil. Através da Abril, houve a indicação para se fazer um teste, né, com vozes, né, e saber qual seria a voz certa para o canal HBO que ia estrear no Brasil, né? E aí eu fiz o teste e passei, né? Fiz o teste e passei. E veio um enviado lá de Miami, né, para me contratar, tudo, né? Conversamos, ele falava espanhol, tudo, né? Conversamos, batemos um papo, tudo. E ele falou, olha, você está contratado, você vai ser a voz da HBO, eu quero você em todos os filmes, mas tinha mais 2 locutores além de mim, que ele contratou junto, né? Só que aí eu fui, não sei, preferência, questão subjetiva também, você sabe? Porque os outros 2 locutores eram excelentes, né? Eram ótimos locutores, né? Faziam um trabalho maravilhoso, né? Mas foi dada a preferência para o Walker Blas. E o Walker Blas foi galgando, então, esse título de voz padrão da HBO. E lá eu fiquei trabalhando durante 31 anos. Foi dessa maneira que eu comecei na HBO. 31 anos. É uma vida, né, Walker? É uma caminhada muito longa, né? É aquilo que a gente fala, né? Foi sorte, né? De eu estar no lugar certo, na hora certa, né? Sei lá. É um grande aprendizado também, né? Walker, quais os projetos que você está trabalhando? Desculpa. Não, pode falar. Não. Maravilha. Walker, quais os projetos que você está trabalhando atualmente? Eu trabalho para empresas, né? Que buscam, por exemplo, fazer vídeos institucionais, vídeos promocionais,
vídeos para venda, vídeos de treinamento, né? Recentemente eu fiz um trabalho para uma produtora de São Carlos, né? Aliás, de Rio Claro, desculpe, de Rio Claro, né? Que trabalha na parte de agronegócio, né? Então, um vídeo institucional que eu fiz para eles, né? Como eles ainda não estão trabalhando o vídeo, então não posso revelar qual é a empresa, tá bom? Desculpe. Fiz também vários vídeos para o Rio Grande do Sul, mineradoras, né? Fiz, agora está em andamento também, um vídeo para ser feito para uma empresa aérea, né? E vou fazendo. Fiz um vídeo de treinamento agora recentemente para a Warner também, né? Então, comerciais, quando realmente tem alguns comerciais, a maioria hoje é tudo para a internet, a veiculação, né? Então, existe uma dificuldade com relação aos cachês, né? Hoje, justamente porque se confunde a produção com a veiculação. A veiculação na internet é uma coisa praticamente um preço razoável. Não é como você fazer um anúncio, por exemplo, numa Rede Globo, numa Rede Record, numa Rede Bandeirantes, né? Que é caro, né? É muito caro. Então, você fazendo na internet, né? Você tem as plataformas aí para você fazer, as redes sociais, né? Que custa barato, não custa caro. Só que, para você fazer uma boa produção, você tem que gastar. Então, essa é a grande dificuldade com relação a se pagar um cachê, né, para um locutor como eu, como outros que já trabalham há anos no mercado, e chegar num mínimo denominador comum de um valor que não seja uma coisa ruim, né? Está difícil assim. Eu tenho realmente perdido muitos trabalhos por causa disso, né? Então, talvez seja uma renovação que tenha que haver. Os produtores tenham que talvez compreender que realmente para você fazer um filme com um artista, você tem que pagar o cachê do artista. Não é o meu caso, estou falando, por exemplo, já de cinema, né? Para você fazer uma produção com um Tom Cruise, por exemplo, você tem que pagar o cachê dele. A produção, ela é cara, né? A veiculação hoje está sendo barata, mas a produção continua sendo cara, porque você envolve diretores, produtores, que são pessoas de renome, né? Então, essa é a grande dificuldade hoje na publicidade. Mas, claro, existem outras alternativas, né? Então, hoje realmente é isso. Walker, que legal. A gente abordou aqui desde Catanduva no seu começo até as produções atuais. Olhando para toda essa trajetória, o que passa na sua cabeça? Como que você reflete sobre essa trajetória tão incrível? Como assim? Tendo em vista a persona que você se tornou, tendo uma voz tão marcante que é reconhecida em qualquer lugar, quando a gente fala sobre Game of Thrones, por exemplo, a Larissa comentou, 90% provavelmente das pessoas já assistiram essa série e conhecem a sua voz apenas do ouvir. Começando numa cidade tão pequena, partindo para Ribeirão Preto, uma cidade maior, e chegando à capital, trabalhando com tantos filmes, tantas séries, tantos atores renomados no mundo inteiro. Como que você vê isso? Uma avaliação pessoal sua mesmo. Eu realmente só tenho que agradecer, né, toda essa caminhada. Eu tive, assim, a felicidade, né, de encontrar um bom caminho, né, que eu acho que todos estão sujeitos a encontrar esse caminho nessa carreira maravilhosa que é o rádio, né? E foi através dele, eu tenho a minha gratidão eterna ao rádio, que foi através dele que eu consegui chegar aonde eu cheguei, né? E hoje eu gozo realmente de uma posição privilegiada, justamente por ter conseguido encontrar uma forma de atender a todas essas demandas que foram feitas
na minha carreira, né, de uma maneira assim eficiente, eficaz. Eu consegui atingir um nível que satisfizesse realmente a todas essas nuances que a publicidade, que o cinema, que as locuções de televisão, de rádio me encontraram, me solicitaram, e eu consegui realizar esse trabalho. Isso para mim é uma coisa assim, uma felicidade enorme. Eu não tenho nem como palavras para agradecer tanta coisa boa que aconteceu comigo. Eu sei que, inclusive, a gente tem que lamentar que muitos colegas não tiveram, digamos assim, tanto sucesso, tanta felicidade como eu tive. Eu tive sorte. O Papai do Céu foi muito bacana comigo. Isso é maravilhoso, né, Walker? Infelizmente, o nosso programa está chegando no final. E antes de encerrar, eu já gostaria de agradecer em nome dos meus colegas, em nome do professor Gil Santiago, em nome do Andrei, que é da nossa técnica, e também da Rádio Unaerp. Antes de encerrar, eu tenho também que te pedir uma coisa, para deixar um recadinho para aqueles alunos aqui do jornalismo que sonham em trabalhar na rádio. Qual que é a mensagem que você deixa para os alunos? Olha, Larissa, Michael e a turma toda dessa equipe maravilhosa, e vocês, Kelvin, aliás, desculpa. Isso. Pedro, né? Nicolas também, né? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de conversar e trazer para vocês um pouco dessa minha experiência de trabalho em rádio, né, em primeiro lugar. Agradecer a vocês, da equipe, agradecimento também especial ao professor Gil Santiago, né, que é o coordenador do curso de jornalismo da Unaerp e criador, né, desse projeto, né, de memória do rádio, 100 anos do rádio de Ribeirão Preto. Parabéns, professor Gil. Aliás, inclusive, eu queria pedir desculpas ao professor, porque ele tinha mantido contato comigo há uns tempos atrás, antes do Pedro entrar no circuito, né? Ele tinha pedido várias vezes para eu fazer essa entrevista. E eu estava meio atrapalhado, não tinha horários, vamos dizer assim, para poder parar um pouco, né? Muita coisa. E eu quero pedir desculpas a ele que essa entrevista foi adiada além do que devia. A minha mensagem final é sobre o rádio, né? Eu gostaria de ler um texto aqui para vocês, se me permitem, né? Eu acho que isso daqui vale, né? A magia da comunicação, o rádio é isso, né? Sempre presente em nossas vidas e até, por que não dizer, nas viagens espaciais. De vez em quando a gente vê o Curiosity sendo conectado através da onda do rádio, porque deu problema, houve um defeito, etc., né? Bom, é um meio de comunicação utilizado para ligar as vozes entre o espaço e a Terra. Essa é a verdade. As ondas do rádio, elas viajam à velocidade da luz, mas não são, como muita gente pode imaginar, absorvidas pelas nuvens de poeira e nem de gás que tem no meio interestelar. O rádio tem mais essa vantagem. Olha só que coisa linda, né? E no milagre da propagação e da extensão da voz, o rádio é uma das grandes maravilhas da humanidade. A tecnologia multiplicou as possibilidades para os conteúdos e a rapidez dessa diversificação da mídia, vamos dizer assim, colocou o rádio em xeque. O rádio se sentiu acuado.
Mas reagiu, claro. Para sobreviver, teve que reagir. Se transistorizou, um pouquinho de história. Saiu às ruas, internetizou-se e celularizou-se. Hoje, se espalhando pelo mundo, em busca dos ouvidos da humanidade e para ficar sempre ao lado dela, onde ela estiver. Nenhuma revolução tecnológica será capaz de quebrar a sua onda. Entretenimento, informação, conhecimento fazem parte de sua essência. Estimula a imaginação, emociona a alma e arrebata o coração das pessoas. Não é possível mais viver sem ele. O rádio faz parte de nosso DNA. Nossa singela homenagem a esse poderoso veículo de comunicação pelos 100 anos de rádio de Ribeirão Preto e a todos aqueles que escolherem e vierem a trabalhar nele. Muito obrigado. Walker, boa noite. Aqui é Gil Santiago, tudo bem? Tudo bem, Gil? Imagina você pedir desculpa para mim, que coisa, hein? Eu tenho mais é que agradecer a sua presença, esse tempo que você disponibilizou para a gente aqui, a gentileza de conversar com a gente e o prazer em ouvir você, não é? Estamos muito felizes com a sua participação e sou eu quem agradeço e peço desculpa por insistir com você numa participação algumas vezes aqui, não é? E eu quero te fazer um pedido. Eu quero fazer um pedido para você. Nós temos um grupo aqui em Ribeirão Preto. Você está, inclusive, no Loucos pro Rádio, não é? Ah, sim, é. Você Verdade. autoriza o que você fez aí, esse texto que você leu, ele é maravilhoso. Essa interpretação tua é impecável. Você autoriza a gente fazer um corte e colocar no grupo lá dos Loucos? Vou fazer melhor. Ah, Eu vou gravar no meu estúdio e mando para você. olha, que maravilha. Tá? Tá ótimo, mas essa que você fez aí ficou tão natural, ficou fantástica. Eu tenho certeza que o grupo lá vai adorar, não é? Eles já têm uma reverência para você muito grande e com razão, porque o seu talento é ímpar, né? É único. Essa facilidade de comunicar, de colocar a voz, né, nos diversos momentos, seja no cinema, no rádio, na televisão, nos anúncios comerciais de internet, nos produtos de internet, é algo assim fantástico mesmo. Eu quero parabenizar você e, acima de tudo, agradecer sua participação com a gente nesse momento em que nós estamos fazendo registros para esses 100 anos de rádio aqui de Ribeirão Preto, viu, Walker? Muito obrigado mesmo. Tenho grande prazer e alegria em poder ter contribuído também com um pouco dessa experiência, como eu disse, né, para esses 100 anos do rádio de Ribeirão Preto. É realmente a minha gratidão ao rádio de Ribeirão Preto, a 79, e a todos os colegas que trabalharam comigo. E a você, Santiago, parabéns mais uma vez por você ter tido essa ideia maravilhosa de fazer a memória do rádio nesses 100 anos da PRA7. Eu agradeço, meu amigo. Um forte abraço, fique bem e esperamos voltar a conversar mais vezes, porque esse conhecimento que você detém, esse talento que você tem nato, a gente precisa compartilhar com as próximas gerações, né, com a nossa geração aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a você, querido. Um abraço. Muito obrigado, Walker. Estamos encerrando mais uma entrevista especial do projeto Memória da Comunicação de Ribeirão Preto, pelos estudantes do curso de jornalismo da UNAERP, Nicolas Souza, Kelby Vendito, Larissa Gomes, Michael Borges e Pedro Ruiz. Queremos expressar nossa gratidão ao nosso convidado especial, Walker Blas, por compartilhar conosco as suas experiências tão valiosas aí sobre os 100 anos da rádio em Ribeirão Preto e sua vasta trajetória profissional. A coordenação do projeto Memória da Comunicação é do professor Geraldo José Santiago, carinhosamente chamado de Gil Santiago. A responsabilidade técnica é de Andrea Violante, Leonardo Rabelo. Agradecemos você também, ouvinte, por nos acompanhar nessa entrevista.
O projeto Memória de Comunicação da UNAERP está disponível no canal do YouTube da Rádio UNAERP e no portal do curso de jornalismo da UNAERP. Acesse jornalismonaerp.com.br.